E hoje então vamos falar sobre a sabedoria de Deus para os pais. Sabedoria de Deus para os pais. Meus irmãos, a tarefa de criar filhos nunca foi tão complexa, desafiadora e até temerária como é nos nossos dias. Uma ou duas gerações atrás, bons pais eram aqueles que deixavam seus filhos na rua, brincando com as crianças dos vizinhos, até que ficassem cansadas e sujas e a mãe os chamasse para dentro na hora de tomar banho, jantar e dormir. As preocupações giravam em torno de não deixar cabular aula, não deixar fumar cigarro, falar palavrão ou ver revistinha pornográfica, o que em geral era remediado muito eficazmente com alguns tapas ou cintadas. Mais à frente, o que importava era garantir que tivessem o seu primeiro registro em carteira, o que geralmente acontecia com a indicação na firma do pai ou de um tio ou alguma coisa parecida. Isso já era garantia de uma boa criação, de um futuro de trabalho, de honestidade e de um cidadão de bem. Hoje em dia, as exigências do padrão de beleza feminina das revistas femininas fazem com que a gravidez, o parto, a amamentação pareçam mais com sessões de tortura do que com o milagre da vida e já geram todo tipo de preocupação nos pais e nas mães. Há tanta informação e demandas sobre nutrição e alimentação saudável que temos a impressão de que somente pós-graduados em nutrição, endocrinologia, biomedicina e outras ciências podem de fato dar conta de manter uma criança viva. Sem contar que a psicopedagogia deixa muito claro que somente uma mistura de um santo com um gênio poderia dar conta de educar uma criança para ser um adulto emocionalmente saudável. Afora que desde o primeiro aninho já tem que colocar numa escolinha, pagar a escolinha, buscar na escolinha porque foi mordido, mudar da escolinha para aquela que tem aulas de inglês, balé, teatro, robótica e ecologia, preparar para o vestibular na federal, para o intercâmbio no exterior e assim por diante. Sem falar que não dá para deixar os filhos soltos nessas ruas perigosas de uma cidade como a nossa, onde um celular ou um tênis novo são o bastante para tirar uma vida. E onde o traficante já não é mais aquele bandido numa esquina mal iluminada, mas muitas vezes é o coleguinha de colégio oferecendo desde maconha até MDMA. Também não dá para deixá-los sozinhos em casa, já que a internet é um campo minado com pornografia, youtubers ateus, desafios idiotas que podem levar à morte, colegas que compartilham nudes, blogs com tutoriais para anorexia, pedófilos disfarçados de colegas e uma infinidade de conteúdos demoníacos. E ainda por cima nos ensinam que a verdadeira criação não se dá pela autoridade paterna, mas pela amizade, pelo respeito. Mas na prática, nem temos o tempo para sermos de fato amigos dos nossos filhos e em boa parte dos casos, nem temos o respeito deles também. Eu não vou me estender aqui, os irmãos vivem no mesmo mundo que eu, mas uma coisa é certa. Mais do que qualquer outra geração de pais, nós precisamos da sabedoria divina para criar os nossos filhos no século XXI. E vamos buscá-la na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, lá em Provérbios. Estamos estudando durante todo este mês da família, estamos fazendo exposições do livro de Provérbios. Já falamos sobre os provérbios para a família no capítulo 4, para a esposa no capítulo 31, para os maridos no capítulo 5 e agora vamos ao capítulo 3 de Provérbios. Não o leremos inteiro, vamos lê-lo apenas até o versículo 12. Provérbios capítulo 3, do 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos.
teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Como já vimos nas outras mensagens, há uma parte das Escrituras Sagradas que expõe a sabedoria, que no pensamento hebreu tinha uma conotação muito prática, uma habilidade de viver corretamente nas mais diversas situações da vida diante de Deus e diante dos homens. Isso é a sabedoria na perspectiva bíblica. Agora, é muito importante nós entendermos que, segundo a Bíblia, essa sabedoria pode ser aprendida, pode ser ensinada e aprendida. Como é que se aprende a sabedoria? Em primeiro lugar, pela observação do mundo como ele é, da ordem como ela foi criada, das coisas como elas são no mundo de Deus. Em segundo lugar, se aprende a sabedoria também pelo conhecimento da lei de Deus e também pela sujeição a essa lei, tentando obedecê-la e aplicá-la nas mais diferentes situações da vida observadas por aquele que quer ser sábio. E por fim, se aprende a sabedoria pela humilde atenção nas gerações dos servos de Deus do passado, agora para as novas gerações. Por isso tudo, a figura proeminente por todo o livro de Provérbios é o pai sábio, aquele que chama seu filho a ouvir, a aprender, a desenvolver também a sabedoria. Então, se nós queremos ensinar aos nossos filhos, se nós queremos, em primeiro lugar, ter sabedoria para ensinar os nossos filhos, e em segundo lugar, se nós queremos ensinar os nossos filhos a sabedoria, então nós precisamos estar atentos à mensagem deste pai sábio de Provérbios, desse pai proverbial, deste pai proverbialista. E o primeiro aspecto que nos chama a atenção nesse processo de transmitir a sabedoria é que esse processo é direcionado ao coração. Ao coração. Ele menciona o coração 3 vezes aqui no nosso texto. Ele diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os mandamentos, os meus mandamentos. Depois no versículo 3 ele diz de novo: escreve estes mandamentos na tábua do teu coração. E depois ele ainda fala sobre confiar no Senhor de todo o coração. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas essa repetida menção ao coração, na verdade, no livro de Provérbios o coração é mencionado cerca de 80 vezes. E na Bíblia inteira o coração é mencionado. Mas na Bíblia, e também aqui em Provérbios obviamente, o coração não é o aparelho cardíaco, não é esse músculo responsável pela circulação sanguínea. Não é disso que se trata. Também não é, porque nós também, modernos, usamos a expressão coração para falar dos sentimentos, mas também não é o responsável pelos sentimentos que se trata aqui o coração. Coração na Bíblia significa o eu interior, a sede da personalidade, das volições, das emoções, do pensamento. O coração sou eu, com tudo que eu sou. Isso quer dizer que o alvo do pai sábio é que o seu filho guarde e escreva o seu ensino no coração, ou seja, dentro dele, no seu mais profundo íntimo. É lá que esse ensino tem que ser ministrado, é lá que ele deve ser guardado e armazenado, entesourado. A razão para isso, nós estudamos e expomos o capítulo 4 um domingo atrás, e no capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de lá que flui a vida. Mas ele também, voltando, enfatizando isso, ele não está dizendo que, olha, se o seu coração parar você morre. Não, ele está dizendo assim que a vida, o seu caminho de vida, o seu procedimento de vida, a qualidade da tua vida, o tipo de vida que você vive, procede, flui do coração. O comportamento de uma pessoa
é expressão do seu coração. O coração é o centro de controle da vida. Jesus fala disso também. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, o Salvador diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem, percebe? É de lá que procede, é uma fonte. Procede o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses comportamentos procedem, fluem, brotam do coração. As Escrituras ensinam que a preocupação central nunca deve ser o comportamento. O comportamento é importante? É, mas o que está acontecendo no coração é que deve ser o alvo do ensino, o alvo dos pais. E meus irmãos, como nós ignoramos esta realidade tão óbvia na educação dos nossos filhos? E é muito fácil entender por que isso acontece. Aquilo que nos alerta para a necessidade de correção dos nossos filhos sempre é uma atitude, um comportamento, especialmente aqueles que nos irritam, e portanto aquilo é que chama a nossa atenção e ganha o nosso foco. A nossa atenção está naquilo que o filho fez, naquilo que o filho não deveria ter feito, naquilo que o filho deixou de fazer. E pior, se nós conseguimos mudar um comportamento considerado inaceitável por um outro comportamento considerado aprovado, então nós ficamos satisfeitos e entendemos que alcançamos o nosso alvo. E qual o problema disso? Alguém poderia perguntar, né? Já não é bom demais se eu conseguir mudar aquele comportamento errado do meu filho? Pois é, não é bom o bastante. O problema é que se nós não temos o coração do nosso filho como alvo, então nós vamos conseguir apenas pintar sepulcros de branco. Não foi com essa figura que Jesus condenou os fariseus da sua época, que entendiam que a sua vida exterior poderia muito bem se adequar aos padrões de Deus, mas o coração deles continuava longe? Não era essa a acusação que Jesus fazia a eles? Vocês estão interessados em limpar copos, em purificar utensílios, mas vocês não têm o coração diante de Deus. Vocês cumprem a lei com os seus detalhes, mas vocês não têm o coração diante de Deus. No entanto, nós fazemos isso frequentemente ao criarmos os nossos filhos. Nós exigimos o comportamento correto e não nos dirigimos ao coração que impulsiona o comportamento. Há um exemplo muito típico e qualquer pai provavelmente vai se identificar. Esse é um exemplo que eu pego do pastor Ted Tripp, que escreve livros na área, inclusive, da educação de filhos. Ele imagina a seguinte situação: duas crianças estão brincando e de repente começa uma gritaria. Os pais então se aproximam e descobrem que eles estão brigando porque os dois querem brincar com o mesmo brinquedo. A pergunta clássica que será feita será: quem pegou o brinquedo primeiro? E aí então, depois de descobrir quem dos dois pegou primeiramente o brinquedo, vai lá, entrega para aquele que pegou o primeiro, e depois, na melhor das hipóteses, ainda seguem algumas exortações, por exemplo: não briguem, não gritem porque a gente está querendo assistir a televisão, compartilhem os brinquedos, um espera o outro brincar 10 minutos, depois o outro brinca também. E talvez deixemos o quarto deles planejando comprar sempre 2 brinquedos exatamente iguais para evitar futuras disputas. Mas essa abordagem deixa de lado a questão mais vital. As duas crianças revelaram a dureza do seu coração. As duas estão dizendo: eu estou interessado somente em mim mesmo, eu não me importo com a sua felicidade. Um está dizendo: eu quero este brinquedo porque tê-lo me tornará feliz. O outro está dizendo: eu não estou disposto a ceder um direito meu pela sua felicidade, eu vi primeiro. O outro está dizendo: eu sei que você viu primeiro, mas eu estou disposto a mentir e chantagear para conseguir algo que vai me deixar feliz.
Então, em termos das questões do coração, o que você tem não é um filho que conseguiu alcançar primeiro o brinquedo, ou um filho que grita muito quando alguma coisa errada acontece. O que você tem são dois filhos pecando, ambos estão quebrando a lei de Deus em seus corações, e dar dois brinquedos somente vai encobrir o pecado que está lá. Eles não brigarão mais, mas continuarão egoístas como antes. Quando nós nos atentamos apenas ao comportamento, é isso que acontece. O coração fica de lado. E esse talvez seja um dos nossos grandes problemas na hora de educar, de criar os nossos filhos. Se queremos ser sábios na criação dos nossos filhos, e se queremos ensinar nossos filhos a serem sábios, precisamos ter como alvo o coração, assim como aquele pai proverbial tinha. E precisamos fazer isso de tal forma que nossos filhos também comecem a prestar atenção em seus próprios corações, para que eles cresçam e descubram, inclusive, o quanto eles precisam da graça de Deus. Não porque apenas eles se comportam melhor do que o vizinho, que é terrível, mas porque eles sabem o quanto são pecadores e precisam de Jesus Cristo em suas vidas. Não apenas do seu pai ou sua mãe, que estão ali olhando no momento, mas seus próprios corações. Eles sabem que precisam da graça do Senhor. Então, em primeiro lugar, vimos o alvo da criação sábia, o coração. Em segundo lugar, vemos o conteúdo da criação sábia. E o que é? É a vida na aliança de Deus. É isso que precisamos ensinar. Isso, acima de tudo, precisamos ensinar. No nosso texto, o pai sábio chega para o filho e diz a ele no versículo 5: confia no Senhor de todo o coração, não é? De novo, confia no Senhor. No versículo 6 ele diz: conhece o Senhor, né? Essa expressão, reconhece-o em todos os teus caminhos, na verdade está dizendo assim: olha, em cada caminho que você tomar, conhece o Senhor ali, entenda qual é a vontade do Senhor naquela situação, busque fazer a vontade do Senhor em cada situação, em cada um dos seus caminhos. No versículo 7 ele diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal, ou seja, santifique-se, né? Então confie no Senhor, conheça o Senhor, santifique-se ao Senhor. No versículo 9, aliás, no versículo 7 ainda, né? Essa expressão teme ao Senhor, o próprio livro de Provérbios, também no livro de Salmos, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria verdadeira sem que se tema ao Senhor, porque é necessário compreender que Deus é um Deus justo, é um reto juiz que dá a paga àqueles que fazem o mal. Essa é a razão mais fundamental para a vida sábia, reconhecer que Deus está vendo e que Deus é justo. Também é temer ao Senhor a expressão do autor aos Hebreus, quando ele diz que a fé é se aproximar de Deus, crendo não apenas que Ele existe, mas crendo que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então Ele recompensa os que o buscam, mas Ele recompensa também aqueles que o desprezam. E isso é temer ao Senhor. E por isso Ele diz no versículo 7: teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor, a consequência de temer a Deus é se apartar do mal, porque Deus odeia o mal. Mas ele continua, né? Ele continua falando a respeito do Senhor. No versículo 9 ele diz: honra ao Senhor. Então, confia, reconhece, teme, agora honra ao Senhor. E honrar ao Senhor está falando de dedicar ao Senhor os seus bens, né? Está falando de dar os seus maiores bens, os seus maiores valores, colocá-los na obra do Senhor, colocá-los à disposição do Senhor. Isso é honrar o Senhor com os seus bens. No versículo 11 ele fala ainda que quando o Senhor nos disciplina, é necessário perseverar no Senhor, ou seja, é necessário que aquele que é disciplinado continue, não se enfade, né? Ou seja, não desista, não se desanime pela disciplina do Senhor, mas pelo contrário, continue na presença do Senhor em todo o tempo. Então todas essas exortações em relação ao Senhor
nos fala a respeito dessa vida na aliança com Deus. E é interessante você notar, você sabe disso, quando o nome de Deus aparece escrito Senhor com letras maiúsculas, como 4 dessas 5 vezes em que Deus aparece, o nome de Deus aparece aqui, está assim, escrito com letras maiúsculas. Então nós vemos nessa expressão o nome de Deus que é invocado na aliança entre Deus e o seu povo. Então esse pai não está apenas falando a respeito de um Deus estranho, ou de um Deus alheio, de um Deus distante, ou de um Deus genérico, e depois você, filho, vai e escolha que Deus você quer servir. Não, pelo contrário, ele está dizendo especificamente que esse menino, esse jovem, esse moço deve seguir a vida da aliança com Deus. Isso fica muito claro nas referências que ele faz, inclusive ao falar no versículo 3 que as orientações do pai deveriam ser atadas ao pescoço, escritas na tábua do coração. O que nos lembra essa ideia de atar ao pescoço, né? Nos lembra das recomendações do próprio Moisés, quando ele entregou a lei de Deus ao povo de Israel, né? No final do seu ministério, depois dos 40 anos rodando pelo deserto, prestes a entrarem na terra prometida, Moisés então reúne o seu povo diante de si, também diante de Deus, e repete a lei. Lá em Deuteronômio 6, um texto muito conhecido nosso, né? Eu já mencionei ele em outras mensagens aqui, porque ele fala a respeito da vida familiar. E no capítulo 6 de Deuteronômio, então, ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse com letras maiúsculas, né? Yahvé, o Deus da aliança. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha aí o coração aqui também mencionado. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Em outras palavras, nós podemos entender que Moisés está sendo citado aqui por Provérbios. Quando ele fala a respeito dessa instrução que ele está dando ao filho, desses ensinamentos que ele está dando ao filho, desses mandamentos que ele está dando ao filho, ele não está dando ensinamentos seus mesmos, tirados da sua cabeça, da sua imaginação, apenas da sua experiência de vida, mas aquilo que ele está ensinando é aquilo que é a palavra de Deus. Ele está falando a respeito, ele está cumprindo aquele papel que Moisés deu aos pais hebreus, de reunirem seus filhos e inculcar a eles a lei do Senhor, a palavra do Senhor, não a sua própria palavra. Então, quando ele está aqui falando ao seu filho, ele de fato está ensinando o seu filho a viver debaixo da aliança com Deus. E glória a Deus, porque a fé em Deus pode ser ensinada. Lá no Novo Testamento nós temos Timóteo, que aprendeu a fé da sua avó e da sua mãe, né? Então é uma fé que é aprendida, uma fé que é ensinada, que é passada de geração em geração, e esse é o fundamento que deve ser ensinado aos nossos filhos. Confia no Senhor, reconhece o Senhor nos seus caminhos, santifique-se ao Senhor, honre ao Senhor, persevere diante do Senhor. Há outras áreas e conteúdos a serem ensinados? Sim, há muita coisa a ser ensinada a um filho, especialmente nos tempos em que vivemos, onde há tanta tecnologia, tanto conhecimento disponível, que dificilmente alguém pode dominar mais de uma área de conhecimento no curso da sua vida. Se ele se aprofundar em uma área só, ele vive, estuda, trabalha, pratica e morre sem entrar em nenhuma outra e sem conhecer tudo o que é para conhecer na sua própria área. Sabemos disso, mas a questão é que toda casa deve ser construída a partir dos fundamentos e não do telhado. Ninguém levanta uma coluna para a casa que vai construir e já puxa o telhado. Antes se estabelecem os fundamentos, puxam-se as colunas, levantam-se as colunas e depois as paredes externas, internas, telhado e decoração e todo o resto.
E meus irmãos, há somente um fundamento que estabelecerá as bases para todo o restante da vida do seu filho, para formar o seu filho, para moldá-lo para que ele seja um homem que ele deve ser, para formar a maneira como ele deve enxergar a vida em cada detalhe. Em outras palavras, ou em poucas palavras, há apenas um fundamento que deve moldar o coração do seu filho: é o temor do Senhor. Então, ainda que nós possamos imaginar que a nossa tarefa, ainda que nós possamos perceber que a nossa tarefa inclui ensinar muitas coisas ao nosso filho, a questão é que devemos lançar os fundamentos, e o fundamento lançado vai fazer com que ele possa trabalhar corretamente, vai fazer com que ele possa ser honesto, vai fazer com que ele possa ter caráter, vai fazer com que ele possa desenvolver uma vida saudável, que ele tenha emoções equilibradas, vai fazer com que ele possa se dedicar aos estudos, que ele tenha uma família decente, que ele saiba experimentar uma sexualidade santa, que ele possa criar seus filhos, que ele possa acumular e usar corretamente os seus bens, etc, etc, etc. O alvo tem que ser o coração, e o conteúdo tem que ser a vida da aliança. Esse é o fundamento necessário para que os nossos filhos vivam uma vida sábia. Isso é importante destacar, porque muitas vezes nós dedicamos tantos esforços, tantos recursos para que os nossos filhos aprendam coisas boas e importantes, mas às vezes não dedicamos o mesmo empenho, os mesmos recursos, o mesmo dinheiro, o mesmo tempo para ensinar outras coisas mais importantes ao nosso filho. É bacana que ele possa praticar um esporte, é bacana que ele possa aprender sobre as disciplinas da educação formal, da escola. É bacana que ele possa desenvolver habilidades linguísticas em outra língua. Essas coisas abrem realmente portas que nós achamos que são importantes para a vida dos nossos filhos. Mas é fundamental que as bases sejam construídas, que a casa seja construída em cima de bases fortes, e a base é a palavra de Deus, é a relação com Deus, é o Evangelho. A base tem que ser Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o método. O alvo é o coração, o conteúdo é a vida da aliança. Mas e o método? Qual é o método do ensino da sabedoria? E eu quero dizer para vocês que a pedagogia divina da sabedoria é múltipla, é variada, é rica. Geralmente nós reduzimos a criação dos nossos filhos a 3 elementos: regras, correção e disciplina. As regras são as informações que nós damos a respeito do que deve ser. A correção é o que nós fazemos quando os nossos filhos não fazem o que deveriam. E a disciplina é quando eles erram, buscando fazê-los voltar ao mesmo caminho. E normalmente nós focamos de maneira desequilibrada em só um desses. Alguns pais são muito afeitos a regras, outros não têm regras muito claras, mas gostam muito de disciplinar, outros corrigem, mas nunca chegam a disciplinar, e assim por diante. Mas o foco da sabedoria está na instrução. Versículos 6 e 7 fala a respeito de endireitar as veredas, Fala a respeito de ser sábio. Então a instrução é essencial, e por todo o livro de Provérbios nós temos pais sábios instruindo seus filhos. Na verdade, o nosso texto ele já fala do ensino, no primeiro versículo, ele fala do ensino e dos mandamentos, Então o foco está nessa instrução. Mas na verdade a instrução, apenas saber que deve haver instrução, não é o bastante, porque a instrução tem que ser sábia também.
O apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, nos fala a respeito dos muitos tipos de ouvintes, dos muitos tipos de pessoas e de como nós devemos nos esforçar para alcançar cada tipo de pessoa de uma maneira diferente. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 17: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, há pessoas que precisam de admoestação. O que é admoestação? É aquela bronca que o insubmisso precisa. Mas tem gente que não está fazendo a coisa certa porque está desanimado. O desânimo não é corrigido com a admoestação, mas com o consolo. Aquele que está desanimado precisa de um ombro, precisa de alguém que o console. E também tem aqueles que são fracos, eles sabem o que devem fazer, mas não tem forças para chegar lá. Esse não precisa de admoestação e nem de consolo, ele precisa de amparo para chegar onde ele deseja e não está conseguindo. Este exemplo lá do Ministério Pastoral de Paulo nos ajuda a usar diversas ferramentas para alcançar o fim proveitoso de abençoar os nossos filhos com a instrução da sabedoria. Ou seja, algumas vezes precisaremos usar encorajamento, né? Vamos, você consegue. Às vezes vamos ter que usar a repreensão. Olha, se você não fizer a coisa certa, você vai decepcionar, vai entristecer. Muitas vezes nós temos que usar o apelo. Meu filho, se você não agir da maneira certa, olha o que vai acontecer com você. Muitas vezes precisamos instruir. Olha, para você fazer a coisa certa, você deve fazer desta maneira e não daquela. Instrução. Às vezes o filho deseja fazer o certo, mas não sabe quais são os caminhos. Muitas vezes a admoestação, aquela bronca mesmo, ou a exortação. Exortação significa ficar ao lado, estender o braço ali e ajudar a pessoa, e assim por diante. É fundamental, meus irmãos, que nós tenhamos essa visão múltipla do que é necessário para a instrução da sabedoria. O nosso texto, por exemplo, fala do ensino com autoridade. O pai, quando diz do ensino, ele diz assim: não te esqueças dos meus ensinos, do meu mandamento, que são as palavras bíblicas, inclusive traduzidas muitas vezes por lei, né? A Torá do Senhor, aí no primeiro versículo. Também utilizadas essas duas expressões aqui como ensino e mandamento, lá no texto de Deuteronômio 6 que nós lemos, né? Essas palavras estarão no teu coração, né? São essas mesmas expressões que Deus está instruindo o seu povo lá em Deuteronômio, e aqui o Pai está passando para novas gerações. E também ele diz assim: não te esqueças, né? Depois, um pouco à frente, ele diz assim: apegue-se a essas coisas que eu estou ensinando para você, né? Ata essas coisas ao teu coração. Então tudo isso nos fala desse ensino com autoridade que os pais devem ter, né? É necessário ensinar com autoridade se quisermos instruir os nossos filhos no caminho da sabedoria. O texto também nos fala um pouco a respeito dessa pessoalidade no ensino. Falamos disso lá no nosso primeiro estudo a respeito da família, da necessidade de sermos modelo daquilo que estamos pregando, né? Ou seja, fale aquilo que deve ser feito, mas faça também. Ou seja, ensinar pelo exemplo. A instrução é necessária, é necessário para a boa instrução esse envolvimento pessoal, esse exemplo, esse modelo pessoal. Então o pai pode dizer os meus ensinos e o meu mandamento, porque ele também vive de acordo com esses ensinos e mandamentos. Senão ele teria que dizer: olha, faça lá como o teu tio, o teu avô, o teu pastor diz. Mas ele diz que esses são os meus ensinos e os meus mandamentos. E quando ele fala a respeito dessa vida na aliança, ele também é alguém que vive debaixo da aliança. Há muitos provérbios também que falam do exemplo de pessoas sábias, da companhia de pessoas sábias, né? Provérbios 14, 20, por exemplo, fala a respeito dos amigos que aquele que cultiva a boa vida
vida, a vida sábia pode ter. No capítulo 19 há algumas referências a este princípio, né? No versículo 4 do capítulo 19 diz assim, versículo 6, né? Todos são amigos do que dá presentes, né? No versículo 4, ao pobre, as riquezas multiplicam os amigos. Então, há muitos amigos que não vale a pena se ter, né? E eles muitas vezes dão péssimos exemplos de vida. E o filho sábio deve procurar, então, o filho sábio deve ser ensinado a procurar as melhores companhias que podem lhe dar um exemplo de vida na aliança também. No capítulo 27 fala de outro tipo de amigo que deve ser procurado, né? Ele diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Um amigo que dá bons conselhos, é desse tipo de amigo que os nossos filhos precisam. Então, faz parte da instrução da sabedoria, não apenas o ensino com autoridade, mas também o bom exemplo pessoal do pai, mas também esse encaminhamento a boas companhias, a boas pessoas, a bons amigos que podem dar o bom conselho na hora certa. É claro, é essencial que os pais ensinem seus filhos não apenas as verdades a respeito de Deus, mas ensinem também seus filhos a amarem o povo de Deus. Quando nós pais trazemos os nossos filhos ao batismo, nós nos comprometemos a não apenas ensiná-los a ler a palavra, a orar por eles e com eles, mas também nos comprometemos a trazê-los à igreja para que eles aprendam a amar a comunhão dos santos. É fundamental que, se quisermos ensinar os nossos filhos o caminho da aliança de Deus e quisermos que esse ensino chegue ao coração dos nossos filhos, é fundamental que cerquemos os nossos filhos de pessoas que também em suas famílias amam a esse Deus, servem a esse Deus, vivem debaixo da mesma aliança desse Deus. Essa boa companhia também faz com que o ensino penetre fundo no coração dos nossos filhos. Ensino com autoridade, o ensino do exemplo pessoal e de outras pessoas, o encorajamento, né? Quando nós olhamos esse trecho que nós lemos, do versículo 1 até o 12, se você prestar atenção, você vai ver que o discurso inteiro é estruturado com versos pares, respondendo aos versos ímpares: mandamento e recompensa, obrigação e promessa, lei e evangelho. O tempo todo é assim. Por exemplo, no versículo 1 ele diz: não esqueça do meu ensino, guarde o meu mandamento. No versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias de vida e acrescentarão anos de vida e luz. No versículo 5, ímpar, confia no Senhor e reconhece-o de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. No versículo 6, promessa, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No versículo 9, honra o Senhor com os teus bens. Versículo 10, e se encherão fartamente os seus celeiros, e assim por diante. Todo o discurso é assim. Esses 12 versículos, o Pai apresenta a verdade da vida debaixo da aliança do Senhor, e em seguida ele apresenta um encorajamento, ou seja, faça isso, meu filho, obedeça a Deus, viva de acordo com a vontade de Deus, e a recompensa você também terá. Há sempre mandamento e promessa seguidamente aqui. Essa recompensa poderia ser resumida em uma palavra, que inclusive aparece no nosso texto, né? No versículo 2 ele diz assim: e te acrescentarão anos de vida e paz. Paz, né? A expressão bíblica shalom, ela não significa apenas, como no nosso caso de paz, né? A tradução paz é muito superficial, porque shalom, ela qualifica a vida. Não é apenas a ideia de não ter brigas, né? A gente poderia imaginar assim: paz é não ter brigas, não ter guerras, né? Geralmente é essa a nossa associação. Mas paz no pensamento hebraico significa a vida com plena felicidade, a vida livre não apenas de hostilidades e carências, mas uma vida repleta de contentamento interior, uma vida de deleite, de alegria, de prazer, uma vida que é dádiva de Deus. O Senhor é assim.
Ele abençoa aqueles que o buscam, né? Foi a definição do autor aos Hebreus lá. A fé é necessária aqui para que nós creiamos não apenas que Deus existe, mas que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E Deus então apresenta os seus incentivos para trazer a nossa obediência aos seus pés. Ele faz isso e nós também devemos fazê-lo com os nossos filhos. Pense, por exemplo, no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os seus dias sobre a terra. Deus não apenas ordena honre teu pai e tua mãe, mas Ele alia, Ele junta ao mandamento uma promessa para, de alguma maneira, nos encorajar a viver a vida que o agrada. Então, esse também é uma das ferramentas da pedagogia, da sabedoria, que nós devemos fazer uso sempre com os nossos filhos. Mas é importante nós entendermos isso. A confiança desse filho não está depositada numa lógica matemática: eu faço e recebo de volta. Também não está depositada na sorte, nem mesmo em algo que ele pode controlar racionalmente. Eu sei o que eu devo mexer para conseguir, os pauzinhos que eu devo mexer para conseguir um bom resultado. Na verdade, não é nem mesmo a sua confiança, não está nem mesmo no fato de que seu pai lhe passou boas dicas para se dar bem. Nada disso. Na verdade, ele está confiando, porque assim o aprendeu, num Deus que cumpre a sua aliança e que está por detrás da ordem natural das coisas, está por detrás dessa herança moral e espiritual que lhe foi passada para os seus filhos, que está por detrás das promessas de bem que ele está recebendo do seu pai agora. Também, além do ensino com autoridade, do bom exemplo e do encorajamento, o texto nos fala a respeito do aviso. O aviso também é uma ferramenta na instrução da sabedoria. O nosso texto não apenas fala a respeito das recompensas da sabedoria, mas ele também alerta, ele avisa contra a recompensa da insensatez, vamos dizer assim, não é? Então ele fala dos dois caminhos, aquela figura conhecida nossa que está presente nos provérbios. É muito comum isso, temos falado a respeito desses dois caminhos opostos já em algumas outras mensagens. É aquele mesmo princípio que existe lá no Salmo 1, que existe também no Sermão do Monte, quando Jesus fala do homem que segue o caminho estreito para vir após ele. Mas a ideia então é que há caminhos de morte e caminhos de vida, e caminhos de morte dão em morte, e os nossos filhos precisam ser alertados a respeito desses caminhos, não é? Precisamos ensiná-los a respeito de que Deus traz a recompensa, o salário do pecado é a morte. Os nossos filhos precisam entender que os nossos atos têm consequências. Muitas vezes nós queremos proteger tanto os nossos filhos, que inclusive protegemos eles das consequências dos seus erros. É claro que nenhum pai em sã consciência vai permitir que o filho brinque, um filho pequeno brinque com uma faca só para aprender que facas ferem, que facas podem cortar, que brinque com o fogão aceso só para aprender que ali não deve mexer porque queima. Claro, não é disso que estamos falando, mas os filhos precisam aprender que as ações trazem reações, que as atitudes trazem consequências, e que então Deus está recompensando o bem com o bem e o mal com o mal, né? É importante isso, essa exortação que se transmite através do alerta, do aviso do mau caminho, né? Ele faz isso muito bem aqui no nosso texto, ao falar no final a respeito da disciplina do Senhor, né? Que vem, o Senhor repreende, o Senhor traz a sua repreensão, o Senhor disciplina. Na verdade,
esse outro lado poderia muito bem ser intuído pelo filho, simplesmente porque quando ele diz que guardar a lei do Senhor vai acrescentar anos de vida e paz, subentende-se que não guardar a lei do Senhor diminuem os anos e trazem anos sem paz, é claro. Mas no final ele ainda fala dessa disciplina do Senhor que traz um peso, né? Não te enfades, ele exorta o filho a suportar quando as consequências dos seus atos vierem, ou seja, ele chama o seu filho a responsabilidade pelos seus próprios atos, e é importante que nós façamos isso também com os nossos filhos, né? É aqui que inclusive entra a questão da disciplina também, ligada imediatamente ao aviso está a própria disciplina contra a qual ele alerta o filho no versículo 11, a disciplina do Senhor. Mas se o Senhor disciplina os seus filhos, nós também devemos disciplinar. Inclusive ele faz essa comparação: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai o faz ao filho a quem quer bem. A disciplina, meus irmãos, usada no livro de Provérbios, inclusive através da figura da vara, né? Ou seja, aquela varinha que bate ali no bumbum da criança para ensiná-la a respeito do que fez de errado, ensiná-la a respeito da gravidade do que ela fez. A vara é muito trabalhada, é muito ensinada no livro de Provérbios. No capítulo 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então essa vara não deve ser retida. Aquele que vê o filho fazendo algo que merece disciplina e não disciplina, diz o texto, odeia o seu filho, porque ele está encaminhando o seu filho para caminhos de morte, que ele vai aprender que na verdade são caminhos razoáveis, né? Se ele não é disciplinado, ele aprende que o erro está certo e que o certo está errado. Então um pai que permite isso, ele não está agindo para o bem do filho, mas pelo contrário está mostrando que não o ama. No capítulo 23, versículo 14, diz assim, 13 e 14: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É a mesma ideia do nosso texto, quer dizer, Deus vai disciplinar. Se eu não disciplino, Deus vai disciplinar. E a disciplina do Senhor muitas vezes é bem pesada, mas se eu for instrumento do Senhor para disciplinar meu filho, então eu posso conter a vara na medida certa e assim trazer o meu filho para os caminhos da vida. E por que a Bíblia fala tanto a respeito da disciplina do Senhor, dessa vara necessária? O capítulo 22, versículo 15 diz assim: a estultícia, ou seja, a tolice, a insensatez, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, é porque nós somos pecadores e tendenciosos, nós somos levados ao mal, levados ao pecado, levados à desobediência. Por causa do nosso coração, nós certamente precisamos da disciplina. Não haverá ninguém que esteja imune ao seu próprio pecado, e não haverá ninguém que é capaz de disciplinar a si mesmo. Precisamos da disciplina de outros, e os primeiros e principais responsáveis por isso são os pais. É claro que nós, como pais, podemos fazer isso da melhor maneira possível. Nós queremos o bem dos nossos filhos, então nós os disciplinamos de maneira tal que isso possa produzir neles o conhecimento do Senhor e não a sua rejeição. Paulo fala lá na sua carta aos Colossenses que nós não devemos disciplinar os nossos filhos de maneira tal que eles fiquem desanimados. Então é necessário sabedoria dos pais na hora de disciplinar. A vara tem que ter uma justa medida. Uma das justas medidas da vara é a lei de causa e efeito. Deus usa essa lei conosco, né? Então, se você, por exemplo, tem um problema com dinheiro, é dentro desse problema com dinheiro que Deus vai tratar com você. Quem sabe te deixando sem dinheiro, se deixando desempregado, por exemplo, porque é naquela área que Ele quer te tratar, né? Se você tem
uma certa indisciplina, né? Se o seu filho tem uma certa indisciplina, se o seu filho tem um certo comportamento de desobediência, procure discipliná-lo de maneira tal que essa lei de causa e efeito possa estar evidente diante dele. Ou seja, se o problema dele é na área de preguiça, por exemplo, que a disciplina dele seja voltada para o trabalho, para corrigir essa falha, né? Às vezes a gente disciplina o filho em áreas completamente opostas, né? Então o filho tem um problema com os estudos, a gente tira o doce da sobremesa dele. São áreas opostas, não faz sentido, né? Então essa disciplina da vara, na justa medida, ela geralmente vai observar essa lei de causa e efeito, essa relação entre o que foi feito e a sua consequência. É verdade, meus irmãos, que muitas vezes pais zelosos podem gerar filhos rebeldes. Esses pais vão dar o bom exemplo, eles vão dar o aviso, eles vão encorajar a fazer a coisa certa, eles vão disciplinar quando ele fizer a coisa errada, eles vão fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades como pais, e nós todos somos muito limitados, inclusive como pais, se não com todo o resto. Mas a possibilidade de nós gerarmos filhos rebeldes não deve nos impedir de cumprir o nosso dever de amor para com os nossos filhos, para que eles não venham a nos envergonhar, como dizem alguns provérbios, né? Como é que a gente faz então? Veja, a própria palestra que começou com o pai ensinando o seu filho durante esses primeiros anos formativos, né? Desde o começo ali nos seus caminhos, mas termina com este pai falando da disciplina do outro pai, do Pai Celestial, ao longo do restante da vida do seu filho, né? Então ele fala: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Mas ele termina dizendo: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele reconhece que ele mesmo como pai é insuficiente. Como pai, ele não consegue por si mesmo levar a efeito toda essa instrução na sabedoria que o seu filho necessita. Por mais que nós possamos averiguar o coração do nosso filho, nosso primeiro assunto, né? Nós não somos capazes de mudá-lo. Por mais que nós possamos mostrar ao nosso filho os caminhos da aliança do Senhor, nós mesmos não trilhamos perfeitamente esse caminho. Por mais que nós possamos estar presentes para ensinar, exortar, animar e avisar e disciplinar, nada disso nós faremos perfeitamente. E por outro lado, nosso filho carrega também todas as nossas limitações espirituais e morais. Mas a questão é, ainda que esse filho se desvie, ainda que ele precise da disciplina do Senhor, meu último aviso para o meu filho, não te enfades, não fique desanimado ao ser repreendido pelo Senhor, porque Ele te repreende com o mesmo amor que eu também repreendo, e o amor dele é mais perfeito ainda do que o meu, a disciplina dele é mais perfeita ainda do que a minha. Assim nos fala o autor lá aos Hebreus, depois de falar dos exemplos de fé, capítulo 12. Então veja, este pai amoroso que é Deus, deseja que os seus filhos experimentem as suas bênçãos, né? Então quando aquele pai fala no versículo ímpar do mandamento e fala nos versículos pares das bênçãos de Deus, essas não são bênçãos que apenas o pai carnal, nós como pais, desejamos para os nossos filhos, mas são bênçãos que o próprio Deus deseja derramar sobre os seus filhos. Mas ele faz isso com a condição de que esses filhos alcancem as obrigações dos versículos ímpares. E isso, meus irmãos, não contradiz a doutrina da graça, que é tão cara para nós, porque é somente por amor que o Pai Supremo retira essas bênçãos e distribui castigos. É somente por sua graça que Ele disciplina os seus filhos, para que o mau comportamento não se torne um mau hábito, para que o mau hábito não se torne um vício, para que o vício não se torne um traço de personalidade, para que o traço de personalidade não se torne em castigo eterno. Então é por amor que Deus faz isso, né? Diz o nosso texto:
O Senhor repreende a quem Ele ama. Então, glória a Deus por isso. O Senhor nos repreende, o Senhor repreende os nossos filhos. E é aqui que eu quero, então, concluir, porque diante de toda essa instrução da sabedoria para os pais, nós precisamos ser animados a isso. E não existe ânimo mais efetivo para a nossa tarefa de ensinar a sabedoria aos nossos filhos do que reconhecer que os nossos filhos têm um pai maior do que nós, um pai que vai discipliná-los em tudo aquilo que nós não conseguirmos, um pai que vai repreendê-los em tudo aquilo que nós não pudermos, inclusive nas coisas que eles fazem errado que nós nem enxergamos, inclusive naquilo que eles fazem errado que nós também fazemos, porque Deus é um pai que ama e Ele repreende todo filho a quem Ele quer bem. Então cabe a nós como pais, sim, alcançarmos o coração dos nossos filhos com o ensino da vida debaixo da aliança de Deus, usarmos todas as ferramentas que estão à nossa disposição para exortar, para dar o exemplo, para ensinar, para alertar contra os maus caminhos, para animá-los nos bons caminhos, mas tudo isso nós fazemos confiados que o resultado final é o Senhor que vai trazer. Plantamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E confiamos que Ele vai trazer à vida uma colheita muito maior do que aquela que nós podemos prever com a nossa plantação tão frágil. Então, meus irmãos, vocês que são pais, se animem, porque nós podemos imitar Deus, o nosso Pai, ao cuidarmos dos nossos filhos. Mas na nossa limitação nós não apenas limitamos, mas nós também contamos que Ele vai suprir tudo aquilo que nós não somos para os nossos filhos. Então nós devemos sim buscar todas essas ferramentas e caminhos da sabedoria para ensinarmos os nossos filhos. Mas nós também devemos buscar todo esse caminho da fé que a sabedoria coloca diante de nós para confiarmos que a nossa tarefa será levada a cabo pela graça e pelo amor do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor abençoe papais e mamães de filhos de todas as idades com uma porção dobrada da sua sabedoria, para que os nossos filhos possam ser sábios e que a nova geração possa ser mais sábia do que aquela que vai passando, e assim a igreja do Senhor possa crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Que o Senhor assim nos abençoe. E nós vamos orar. Pai eterno, nós queremos em nome de Cristo Jesus te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos traz a instrução que nós precisamos, instrução essa que nós não poderíamos tirar do nosso próprio coração, que também é cheio de falhas. Instrução essa que nós possamos passar às nossas gerações, na esperança e na fé de que o Senhor mesmo a enraizará nos corações dos nossos filhos e trará bons frutos para a nossa alegria, para a alegria do nosso povo, para a alegria do Senhor na vida dos nossos filhos, Pai. Nas Tuas mãos nós colocamos as nossas gerações, a nossa herança, Senhor. Nas Tuas mãos nós colocamos os nossos filhos, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor os encaminhe nos caminhos da sabedoria e da vida, Pai. Pedimos ao Senhor que os Teus mandamentos, ó Deus, estejam nos nossos lábios e sejam transmitidos a eles, Pai. Pedimos ao Senhor que coloque esses mandamentos no coração deles e endireite as veredas de cada um deles, Pai. E pedimos ao Senhor que repreenda e disciplina cada um dos nossos filhos com todo o amor que o Senhor tem por eles, ó Deus, para que eles possam encontrar não apenas anos de vida e paz, mas que eles possam encontrar aquele que é a vida, aquele que é o caminho, aquele que é o único caminho para que conduz a vida e a paz. Oramos a Deus em nome de Cristo Jesus. Amém.